ele falou que 2A e B são termos consecutivos. Então, tu pode dizer que nessa PG aqui, eu não sei quais termos são. Tem como saber se é o primeiro, se é o segundo? Então, eu coloco 3 pontinhos. 2, A e B. Aí tem algo bem interessante associado com a razão, que eu noto que tu tentou fazer, né? Você dividiu, não é mesmo? Lá Sim. na conta que você me mandou, você dividiu e igualou. Perfeito. Isso mesmo. Porque a divisão de dois termos de uma progressão dá a razão, né? Sim. Que pode ser dado a n mais 1 por a n. Então, por isso que a sobre 2 é igual a b sobre a. Perfeito. Isso aqui tá certo. Sabe-se que ainda que A menos 2, B e 2 são três termos consecutivos de uma progressão aritmética. Isso você não usou para nada. Não, você usou. Você tentou usar, Sim, é pelo de menos. baixo. Uhum. São três termos consecutivos de uma progressão aritmética. Então, a progressão aritmética, a gente sabe que é o termo inicial, a gente chama de A0 normalmente. Mas podemos chamar de A1 também, melhor. Mas N menos 1 vezes R, né? Onde R é a razão. Ok? Ok. Ok. Então, na nossa PA aqui, progressão aritmética, A menos 2, B e 2. Novamente, a gente pode fazer subtrações para tentar achar a razão, né? B menos A menos 2, tudo dentro de um parênteses, né? É igual a 2 menos B. Porque é igual a razão, né? Sim, sim. Isso é a razão. Aqui também é a razão. Então, note que nós temos duas equações já para duas incógnitas. Determine A e B. Então, supostamente, a gente pode resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas e encontrar o valor de A e B. Hum. Agora é só resolver o sistema. E tu não resolveu o sistema. Não. Mas qual foi o problema ali para tu não conseguir resolver? Eu tentei várias vezes e eu tinha só o resultado, que eu sabia que o A era 1 e o B era 1,5. Só que eu não sabia como é que havia de fazer para chegar a esses números e tentei várias vezes. Aham. Bem, vamos aos poucos aqui, né? Nós temos essas duas equações. Então, elas formam um sistema. Duas equações, duas incógnitas. Se a gente tem duas equações, tem duas incógnitas, a gente tem informação suficiente para resolver o sistema. Às vezes a gente não tem. Se fossem três equações e duas incógnitas, não daria. Mas aqui dá. Porém, a gente tem que dar uma arrumada ainda nesses termos, né? Sim. Vamos resolver melhor essa equação aqui de cima primeiro. Ela vai ficar B menos A mais 2 igual a 2 menos B. Obrigado. Ó, agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar tudo que é A de um lado, tudo que é B do outro. Então vou passar esse B para lá e o que não é B vai para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó. Aqui tem B, aqui tem B. Então tem B, vai para o outro lado. B mais Isso, B. isso. B mais Mais B B, exatamente. igual a 2. Não, o 2 vai cancelar. Ah, ok. 2B. Porque aqui é positivo e aqui é positivo também, então cancela. Então, ok. Então fica só igual a. Não. Exato, igual a A. Ah, ok. Sim. Então 2B igual a A. Já temos essa nossa equação simplificada.
Agora essa aqui também dá para simplificar. Ninguém gosta de trabalhar com frações. Ninguém gosta de trabalhar com frações. Se a gente multiplicar cruzado, né? A gente vai AB. ter a quadrado igual a 2b. Olha só que legal. Então agora as contas estão bem mais legais. Nós vamos ficar com esse sistema aqui, ó. Isso. Isso. Em outras palavras, aqui, nós encontramos essas coisas para 2b, né? Olha só. Nós encontramos que 2b é a, mas 2b também é a ao quadrado. Então, em outras palavras, nós estamos falando de um número que, bem, se o a é 2b e o a ao quadrado também é 2b, então a ao quadrado igual a a, concorda comigo? Sim, Faz sentido? faz. E aí a gente tem que pensar, qual é o número que a ao quadrado dá ele mesmo? Consegue pensar algum? Ao quadrado dá ele mesmo. É, Não sei. só tem um número. Um. 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 Bem, na verdade tem o zero também. Pois, Só que o zero não vale por quê? Porque ele falou aqui, ó, diferente de zero. sim. Então não vale. Até porque estamos falando de uma progressão, né? Então tem que ter um aumento. Se fosse zero, a gente não veria esse aumento. Então, obrigatoriamente aqui, logo A igual a 1. Então, eu acredito que tu não conseguiu resolver porque tu não simplificou e não mostrou o sistema dessa forma. Se tu visse ele dessa forma, com certeza tu conseguiria encontrar o valor de A e de B. E agora que o A é 1, quanto que vale o B, então? O B. ah, É só o B é substituir. 2. 2B. Não, só Não, não tem. substituir aqui, né? Um. 2B igual a 1. Então o B é quanto? 2B igual a 1. É um meio. Pois, um Um meio. meio, exatamente. Só substituir ali na equação, pronto. Vai pegar essa, poderia pegar outra, tanto faz. Bem, alguma dúvida naquela? Não, percebi. Conseguiria fazer novamente? Ah, sim, com um bocado de ajuda também. Acho que sim. Tu tens que tentar, tem que Sim, conseguir sim. sozinho, né? Sim, Mas a sim, parte sim. mais difícil tu fez, é isso que eu fiquei bem feliz. A parte mais complicada tu fizesse, que é a questão de perceber ali a relação entre as razões. Essa é para ser a parte difícil do problema. O negócio da álgebra ali, de isolar a letra e tal, não é para ser difícil. Então, não sei o que falta aqui, mas tem que treinar mais isso de isolar as letrinhas, tá? Resolver Sim, eu, sistemas. eu fotocopiei o livro que você me deu. Aquilo tem exercícios também para fazer. E eu estou a pensar fazer aquilo tudo. Tentar fazer tudo até ao exame. É bastante coisa, hein? Sim, mas vou tentar. É. Faltou pouco aqui para tu chegar. Acho que tu não tava confiando muito no que tu fez, mas tava tudo certo. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Só teve um errinho aqui na hora de isolar, né? Tipo, e olha só. Quando tu joga o B pro outro lado, tem que ficar 2B, né? Tu mesmo falou aquela hora. E ficou só B aqui. Era pra ser 2B. Esse B vai pra cá, positivo. 2B. É. Então, eu recomendo que você tente fazer de novo essa conta outra hora, tá? Ok. Ou melhor, eu acho melhor tu tentar fazer ela agora, tá bom? Porque pelo menos a gente vai com mais confiança para as próximas questões. Tu Ok. tem que ter mais confiança, você sabe a matéria. Você fez a parte difícil aqui, tá bom? Então, eu vou colocar o enunciado da questão para tu resolvê-la. Eu mandei a questão para você no WhatsApp, só que eu não quero que você cole, tá bom? Se você precisar, você cola. Se precisar da minha ajuda, também pergunta. Sim. Mas é necessário que você consiga fazer isso sozinho. Tá bom? Tá bom. Então, vá desenvolvendo aí, qualquer dúvida me fale.
Mas Se é você a mesma conseguir. conta, certo? Mesma conta, tudo igual. Ok, ok. Tudo igual. Conseguiu fazer aquela relação das razões sem olhar em nenhum lugar? Não copiou de nenhum lugar. Por onde é que eu haveria de copiar? Um pouco tu copiou, então. Não, não, onde? Não tinha resolução. Ah, Só tinha só sabia o resultado da A e B, não sabia era como se fazia. poxa, cara, foi muito legal. Eu vou te falar que quando eu tentei fazer essa questão a primeira vez, eu não percebi a relação entre as razões ali. Demorei. E você conseguiu, parabéns. Na progressão aritmétrica era 2, A, B, certo? 2,A, vírgula B, tu quer dizer a sequência, né? Isso, Sim. 2A e B, exatamente. Ok. Tá aqui, né? 2A e B. Não está a aparecer aí na tela? Tá, né? Tá, sim, está, eu que Sim. estou aqui. Isso aí.
Agora é razão. É menos B2. Já chegou na parte do sistema de equações? Estou a fazer a razão. Falando nisso, eu vou pegar um café então. Na volta tu me diz como é que tá a conta, tu pode até me mandar uma foto, tá? Ok, senhor. Legal. Se tu conseguir resolver uma questão como essa, tenho certeza que tu pode começar qualquer questão no exame, porque ela tem um pouco de tudo, né? Tem a questão das razões, da resolução de sistema, encontrar o valor de x, né? Que é a base para toda a matemática. Então, eu gostei muito como tu desenvolveu ela. Vamos ver se tu consegue chegar até o fim. Já volto. Ok, até já.
E aí, como estamos? Já fiz a equação, já estou na parte de descobrir o B, a começar a descobrir o B. Ah, legal. Você está a ponto de descobrir o B, então. Sim. Só que primeiro a gente descobriu o A, né? Sim. Então primeiro tu já descobriu o valor do A, então? Sim, o A Ah, perfeito. é um. Isso, exatamente. Dois igual a um. Tá. Quer que mande foto? Sim. Quer? Aham. Posso só ir à casa de banho no instante? Claro, vai lá. Voltei. Ok, eu tava olhando aqui a tua resolução. Ah, então, você não Eu acho mostrou isso no meio da conta, né? Mas tudo bem, eu sei que você sabe isso aí. Que são as razões ali. E você igualou as subtrações também. Só não mostrou bem aqui, né? Tu mostrou -2, B e 2. Não entendi E isso direito. ali é menos 2. Aham. É menos 2 Era A ali. -2, B e Sim, 2, sim. né? Sim, Faltou o sim. Azinho aqui, mas não tem Mas eu problema. acho que depois fiz bem. A mesma. Sim, tá tudo certo. Só na hora de mostrar ali que não tava. Daí você não mostrou também como chegou nisso, mas chegou Sim, mas eu e sabia deu que uma era. arrumadinha. Isso. Depois igualou. Isso aí, perfeito. Perfeito. Agora o que eu ia falar. Vamos para a próxima. Você falou sobre. O Depois tentei exercício. fazer o exercício 4 dessa mesma prova. Sim, sim. Ah, o de log. Vamos ver. Eu acho que dá para usar calculadora nesse, né? Pelo que eu lembro. Ó, reproduz o gráfico visualizado na calculadora. Tu já tens a calculadora? Não, não. Eu já mandei vir a minha. Estou à espera que ela chegue. É Porque eu. importante. Sim, sim, eu sei. No exame tem muita coisa que dá para fazer rapidinho com calculadora. Certo. O que vai rolar agora, né, meu caro? Vamos ler o enunciado juntos. Tu não conseguiu nem começar esse problema? Não, eu achei um bocado complicado. Ele é meio complicado mesmo. O nível N de um som medido em decibéis funciona da intensidade.
Isso envolve até um pouco de física. Medida em microwatt por metro quadrado, a equação é essa. Relativamente ao som de um certo despertador, sabe-se que aumentando a sua intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, seu nível passa a ser 1,4% do quadrado do nível inicial. Eu lembro que foi muito difícil de fazer essa conta na mão. Na calculadora, o meu aluno fez rápido. Determine recorrendo à calculadora gráfica o valor da intensidade inicial do som desse despertador, sabendo que pertence ao intervalo 20/80 e que nesse intervalo esse valor é único. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. É só para obter o que está na calculadora mesmo. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema, reproduz os gráficos das funções, acho que para desenhar o gráfico na prova, né? Apresente esse valor em microwatt por metro quadrado. Muito bem. Então o que ele quer está aqui, ó. Apresentar uma equação que permite obter o valor da intensidade inicial do som desse despertador. Então, qual informação a gente tem? Nós temos aqui que, aumentando a sua intensidade em 150 microwatts por metro quadrado, o nível fica 1,4% do quadrado do nível inicial. Então é isso, eu tenho um valor. Não sei quanto é o valor. Digamos que seja 20 microwatts por metro quadrado. A questão é, quando eu aumento esse valor em 150, eu somo mais 150 lá, ok? Quando eu aumento em 150, então o valor inicial agora é 1,4% maior. Quer dizer, o valor agora é 1,4% maior que o valor inicial. Sim. Sempre que se aumenta 150. Exato. Na verdade, quando eu aumentei a primeira vez os 150. Quando sempre aumenta, daí já é meio forte. A questão é o seguinte. Vamos chamar a intensidade inicial de zero, ok? De zero. Sim. Agora, quando eu faço I0 mais 150, que estava ali, né? É igual a 1,014 vezes I0. Não é isso? Lê bem aquela frase ali, relativamente ao som. Vê se não é exatamente isso. Sim, sim. Aumentando a sua intensidade de 150, o seu nível passará a ser 1,4% do quadrado Exato. do nível inicial. É isso aí. Então, o que acontece? Nós temos uma expressão que envolve I0, né? Essa aqui. Essa expressão envolve I, né? Sim. Então, note que ele fala do nível. Ele não fala exatamente da intensidade, mas ele fala do nível. Sim. Que é isso aqui, né? Bem, nível. Nível igual a 60 mais 10. Tem a ver com intensidade, né? O nível é função da intensidade. Então é o nível, na verdade, que aumentou 1,4. Eu coloquei errado aqui, tá? Vou chamar isso aqui de... Bem, a gente não precisa nem chamar de zero, né? O I é aquele mesmo cara. O que, na verdade, aqui é o N de nível, tá bom? Porque ele falou do nível ali. Falei errado, tá? Então, nessa situação inicial, né? Nós, quando aumentamos em 150 o nível, nós temos esse aumento de 1,014 do nível inicial, vamos dizer assim. Né? Então, N mais 150 é igual a 1,014 do N. Então, a questão é o seguinte, eu aumentei 150 microwatts por metro quadrado e aumentou só 1%. Foi um aumento bem pequeno de nível, né? 150 é uma intensidade razoável, mas o nível ali não é tão razoável assim. Né? A intensidade, ela é uma medida do som. Sim, né? sim. Não sei se tu lembra aquelas TVs antigas que tinha volume, aquelas sim. pauzinhos verdes, lembra? Sim. Não sei se Quantos anos tu tem? 20. Então tu é muito novo ainda, provavelmente não viu uma dessa. Vi, juro. Então tá. Aquilo lá era volume em decibéis, sabe? Por isso que Isso não não ia até sabia. 100.
Não sabia Não por ia ter acaso. 100. Pois é. Então aquilo eram níveis de volume. A ideia é essa. Agora, nós estamos falando de nível aqui. Então é como se fosse uma outra forma de você tratar a intensidade do som, com números mais redondos, vamos dizer assim. Porque falar 150 microwatts, né, numa televisão ali, ninguém vai entender nada. Né? A ideia é essa. Então, beleza. O que está acontecendo aqui é justamente isso. De acordo com o enunciado, é isso que temos. É isso que temos. Agora a gente vai fazer a substituição. Ok? Ok. Aqui tem um detalhe aqui. Eu acho que eu fiz errado de novo. Ó, Então, vamos chamar de. Vamos chamar de N'. N O que linha. é o N'? É o N quando a intensidade aumenta esse valor. Ou seja, eu vou pegar essa expressão e no lugar do I inicial aqui, eu vou colocar esse I de I inicial mais 150. A ideia é essa. É o I que aumentou 150, não é o N, né? Ok. Acabei de explicar que o I não é N, né? E eu coloquei o 150 ali, eu coloquei de um jeito feio. Agora eu coloquei do jeito bonito, certo. Ok? I inicial mais 150. Beleza, desculpa a confusão, mas aqui é meio estranho mesmo essa questão. Se calhar, Agora. passamos já para uma muito complicada. Ou não? Não. Vamos lá que sai. Agora, depois de toda essa explicação, tem que sair, né? Fala sério. Ó, então tá, ó. Então é o que aconteceu, é isso aqui. A intensidade, ela é 150 microwatts por metro quadrado, maior que a inicial, né? Isso aqui a gente pode até por um zerinho aqui, se quiser, de intensidade inicial, mas não precisa. E quando isso acontece, quando eu aumento a intensidade, esse fator aqui, de 150, Sim. o nível aumentou 1,4%. Ok? É isso. Então, note como um aumento bem significativo de intensidade não aumenta quase nada o nível. Aumentou uma porcentagem bem pequena dele. Então, agora é resolver essa conta. Tá bom? Tem que resolver essa conta. Como é que a gente vai resolver essa conta? Bem, eu não sei se a tua. Bem, eu acredito que a tua calculadora resolva isso, né? Mas, como a gente não tem a calculadora, vamos fazer na mão para entender um pouquinho aqui. Vamos abrir os termos para começar. Tirar as coisas de dentro do parênteses, etc. Então aqui vai ficar 100 mais 10. Aqui tem uma soma, né? A gente vai ter que deixar isso ali mesmo. Não tem como lidar com essa soma, por enquanto, pelo menos, né? E aqui esse 1,014 multiplica o 60 e o 10. Então isso a gente... 60,014. tem como tu fazer na calculadora aí para mim e me dar uma resposta meio arredondada? Vai dar Aqui 60, buscar, qualquer coisa. Tem que buscar outra calculadora então. Ah, tu não tem nenhuma calculadora ainda. Não, eu tenho uma, mas não é a gráfica. Ah, sim, não precisamos da gráfica por enquanto. Isso vai dar 60,84. E ali, multiplicando pelo 10, vai ser 10, 140. 140. 140. Log base 10 do i. Então a gente pode passar tudo que tem log para um lado, tudo que não tem para o outro, né? Fica 10 log i mais 150 e o menos 10, 140 log 10i. Isso. A gente tem que subtrair aqui, né? O que estava mais vai para o outro lado menos. Sim. Aí quando eu faço 60,84 menos 60, eu já sei que vai ficar 0,84. 84. Isso. Da mesma forma que eu sei que vai ficar aqui 0,14. Né? Vai ser que os logs são diferentes, eu não posso fazer essa multiplicação tão rapidamente assim. Não posso. Né? Não posso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como que eu resolvo uma equação como essa, né? Tem logs somados desse jeito. Agora tem que resolver os logs ou não? O problema é que para tu resolver o log, normalmente tu
tem alguma propriedade, alguma simplificação, né? Que eu, por acaso, não estou vendo no momento. Mas isso não significa que ela não exista. Ela soma dentro ali do log está bem suspeita, né? O I Talvez a mais gente possa. 150. Isso, talvez a gente possa fazer alguma coisa para lidar com essa soma, né? Vamos ver. Deixa eu ter alguma ideia aqui. Claro, tem uma resposta a isso, né? Uma calculadora faria isso numericamente, até se fosse necessário. Não chegaria numa equação, quero dizer. Né? Mas elas não precisam disso. De fato, não tem como fazer. Isso aí não tem resolução, tá? Não tem. Só com a calculadora. Tá. Porque Eu o acho que que para a acontece? semana já deve ter. Né? O que acontece? Tu faria o gráfico disso e o gráfico. Daí tu poderia passar esse cara aqui pro lado direito, né? E faria o gráfico de tudo que tá do lado direito. E você pegaria apenas aquilo que é igual. Esses gráficos eles vão se intersecionar. Um Ok. ponto apenas. Esse ponto é a resposta. Só assim para chegar na resposta disso, tá? Vou até te mostrar aqui na minha calculadora online. Olha só. Então ficou mais ou menos isso aqui, ó. A interseção de dois gráficos, tá vendo? Sim, E a resposta fica 0,84. aqui. Fica aqui nessa interseção, que é Sim, 700 e alguma coisa aqui. Ele nem mostra a resposta, mas é mais ou menos isso. Tá vendo? sim. Essa é a única forma de fazer mesmo. Pesado, hein? Um bocadinho. Pois é. Então, vamos para outra questão. E aí? Tu visse alguma coisa interessante lá? Aonde? Na prova? Isso. Deixa-me ver. Não sei, podemos tentar resolver as escolhas múltiplas que tinham lá. Escolhas múltiplas? Claro. Eu devia que tinha bastante. Vamos ver. As primeiras, né? Não. Primeira não tem escolha múltipla ainda. Tem E a vários, eu gente acho. fez a primeira. A gente fez a primeira. A segunda é de probabilidade, né? Eu acho que a terceira, só a partir da terceira é que há escolha múltipla. Não, a 2,2 também é múltipla. Ah, Mas a gente pode fazer a terceira. Tem a 3,1, tem a 3,2. Na prova, tu só pode escolher uma delas. Qual dos programas ali tu se inclui? qual programa? Na 3 ali, rapaz. Eu não estou a ver a Sim, prova. mas tu tá com a prova aí, né? Ah, agora estou. 2021. 3.2. 3,2? Ah, sim. Então a gente tem que fazer a 3,2, beleza. Ah, vou fazer a 3,2 aqui. Tá. Sabe-se que o comprimento dos lados são 4, 5 e 6. Não falou se é um triângulo retângulo, não falou nada. Seja alfa a amplitude do maior ângulo interno desse triângulo. Qual é o valor de seno de alfa arredondado às milésimas? Alguma ideia de como fazer? Não, mas sabemos que o A tem a maior amplitude do ângulo interno. Se ele tem a maior amplitude, significa que ele é o ângulo oposto ao maior lado. Então, esse lado aqui é o ângulo alfa. Sim. E esse aqui é o 6. Ok? Sim. É um Ou fato, seja, tá? ok, agora precisamos de saber o 5. Onde é que é o 4 e o 5? Isso não importa muito. Ok. Posso pôr em qualquer lugar aqui, isso não importa. A gente pode dizer que o 4 é aqui e o 5 é aqui. O importante é saber que o 6 está oposto ao alfa, já que o alfa é o maior ângulo. E agora ele quer saber o seno de alfa. Ele quer saber o ângulo na prática.
E aí, um triângulo que não é retângulo, que você sabe todos os lados e que é um ângulo. Tem ideia de qual expressão a gente utiliza para encontrar alguma informação sobre o ângulo aqui? Seno de x. Não, seno de A igual a. Não. Que tem que usar a lei dos cossenos, tá? Ok. Porque não é um triângulo retângulo, então tu não pode usar direto seno, cosseno e tangente. Ok. Não dá para usar Pitágoras também, até porque tu já tem os três lados. Pitágoras não aparece ângulo. Não dá para utilizar aquela produto escalar que eu te ensinei, porque não tem vetor aqui, tu não tem as coordenadas. Tu tem que utilizar a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é assim, ó. O lado que tu está interessado ao quadrado é igual. Vou deixar genérico, eu quero que tu tente fazer isso aqui. O lado que tu está interessado ao quadrado é igual aos dois outros lados ao quadrado, menos duas vezes esses dois outros lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Claro, não é o seno, mas tu, encontrando o cosseno, tu consegue encontrar o seno. Tá bom? Então, bem, qual é o lado que a gente está interessado? É o lado associado ao ângulo alfa, Sim. que é o 6. Então, o C é 6, tá bom? 6 ao quadrado. Isso, daí tu substitui os outros valores lá e tu vai encontrar uma expressão para cosseno de alfa. Quando tu chegares nessa expressão de cosseno de alfa, tu me fala. Quando nós fazemos o 2 vezes o A e vezes o B, qual é que é o sinal que fica entre o A e o B? É o mais ou menos. 2 vezes A vezes B, bem, os sinais. Não tem sinal, né? Porque tamanho é sempre positivo. Só que esse sinal de menos aqui ele vem da equação. Então tu deixa ele ali e simplesmente coloca aqui o A4 e o B5, ou o contrário, tanto faz. Deu 6 ao quadrado igual a 43 cosseno de x. Já cheguei a essa parte. Não, tá errado. Verifica que tu errou aí. Do jeito que tu falou, não pode estar certo.
Verificou teu erro? Eu estou a tentar perceber, mas eu meti Simplesmente não jogou os 4. números no lugar certo. Porque se tu falou que 6 ao quadrado é igual só ao que tá aqui, faltou tudo isso, né? Foi o que tu falou. Errado. Então quanto que é A ao quadrado? Bem, tanto faz quem é A, quem é B, né? 4. Eu meti 4 e 5. Isso. Então aqui vai ficar 2 vezes 4 vezes 5. Sim. Cosseno de alfa. Daí eu acho que tu somou isso aqui com isso. Tá errado, né? Sim, pois. Definitivamente tá errado. 16 mais 25 menos 8 mais 10 cosseno de x. Isso. Tu não pode somar isso aqui com isso por causa do cosseno. Eles não têm cosseno para tu somar, entendeu? Ok. Pode. Então aqui vai ficar menos 40 cosseno de alfa. Agora, o que tu pode é juntar isso com isso. Isso aí tu pode. Né? Quanto que fica... Bem, vamos passar tudo que tem cosseno para um lado, tudo que não tem para o outro. Vai ficar 40 cosseno de alfa. Mais 16. Não, sim, mais 16 Isso. mais 25 menos 36. Exato. E agora já podemos juntar os do outro lado. Do Isso. direito. Então, quando tu encontrar cosseno de alfa igual a alguma coisa, tu me fala. Ah, 37. Cosseno de x. Cosseno de x é igual a 41 sobre 40. Isso. Isso aí. Bem, agora a gente tem que encontrar o cosseno. E aí, tu tens ideia de como encontrar esse cosseno? Nossa. Agora temos que. Pode meter para cima. Até eu ver. Tu não toca a prova aí, não? Posso meter, sim. Abre aí, é melhor para tu ficar vendo por conta própria. Ok. A questão é, a gente quer o cosseno, né? Desculpa, a gente quer o seno. É isso que a gente quer. Pois, cosseno já descobrimos. Isso. E existe um fato na matemática. Se tu tem o valor do cosseno de um ângulo, tem como tu obter o valor do seno desse ângulo. É sempre possível. Existe uma equação para isso. Quanto que tu falou que deu mesmo? 40 sobre 41. Cosseno de x igual a 40. E 1 sobre 40, digo. Isso aqui dá 41? E esse sinal de menos aqui? Nossa. É 1, né? Pois. Quer dizer, 1 não, é 5. Desculpa. 5 Conta aqui sobre dá 5. 40. Não vai me errar uma dessa na prova, hein? Errar uma conta de menos, os caras não vão te dar chance, nem vão mais olhar a tua prova. Né? Continha de menos, eles não. Os professores aí em Portugal são muito barra pesada para essas coisas assim. Né? E dá 5, não dá
que tu falou, porque é conta de menos aqui. Percebeu, Teu? Sim, já percebi. Certo. Então, existe uma propriedade trigonométrica que trata de encontrar o valor do seno, sendo que tu tem o cosseno ou o contrário. Eu vou lhe mandar essa propriedade junto com outras. É importante saber todas elas. Matemática é assim, tem muita coisa para decorar, né? Fazer o quê? Então, deixa eu te enviar aqui. Isso não é você. Cadê tu? Tô aqui. Agora, se tu olhar a primeira propriedade, essa é a propriedade mais importante que existe na trigonometria. E é o que nós vamos usar agora. Exatamente, porque veja, tu tens o valor do cosseno e a gente quer o valor do seno. Então, se a gente substituir o valor do cosseno aqui, 1/8. nós conseguimos encontrar o valor do seno, né? Não quer dar uma tentada? Dá uma tentada aí, por favor. Cosseno é 1/8, isso mesmo. Daí tu vai levar ao quadrado e vai encontrar o seno. O cosseno ao quadrado é 1/64. Seno ao quadrado é 1 sobre 1 sobre 64, isso mesmo. Então, o seno de A ao quadrado é igual a 1/64. Agora tenho que elevar ao quadrado o seno e descobrir o valor. O seno já está ao quadrado, né? Então o que tu tem que fazer vai ser uma conta com raiz quadrada, né? Tem que resolver uma raiz quadrada, eventualmente, ó. Então, seno ao quadrado é igual a 1 menos esse 1 sobre 64 que tu falasse, né? Agora tu tem que resolver essa conta aqui. Porque a gente não quer o seno ao quadrado de alfa. A gente quer o seno de alfa, né? O menos 1 é 0. Mas não é 1 menos 1 aqui. O menos 1. É 1 menos 1 sobre 64. Cortas os dois uns. Não é assim que faz conta de fração. Conta de fração tem que fazer o MMC, etc. Ó, tu tem que pensar isso aqui como pizza, então, meu amigo. Ó, isso aqui é uma pizza inteira. Isso aqui é um pedaço de pizza de uma pizza que foi cortada em 64 pedaços. Então, se tu tem uma pizza inteira, menos um pedaço de pizza de uma pizza que foi cortada em 64 pedaços, quantos pedaços de pizza sobrou? Sobrou 63 pedaços de pizza. Sim. Exato. Olha só como é fácil quando a gente pensa em pizza, né? Essa aí eu te peguei. Não tem nada que faz a gente pensar melhor isso aqui do que em pizza, porque faz muito sentido, né? A gente tem que entender o que é o denominador numa fração. Quando a gente entende ele, a gente entende fração. O número aqui de baixo, ele só indica a quantidade de pedaços que você cortou o seu inteiro. Ok. Né? Então, por exemplo, quando tu vê essa fração aqui, 1/2, o que ela significa? Que tu tinha uma coisa inteira e você pegou só um pedaço dela. Né? Sim. Isso. Eu já escrevi ao lado, usar a regra da pizza. Isso. Agora, qual que é a ideia? Essa fraçãozinha aqui, ela pode ser representada de outras formas. Por exemplo, digamos que você
tenha comido um pedaço também, mas você comeu um pedaço de uma pizza cortada em 4. Você comeu menos pizza, né? Sim. Porque você comeu um pedaço só. Se seu amigo tivesse comido um pedaço, só que de uma pizza cortada pela metade, ele teria comido muito mais pizza, né? Sim. Exato. Então, outra forma de tu representar essa mesma quantidade de pizza aqui é 2/4, não é mesmo? Sim. É a mesma quantidade de pizza. Foi o que eu fiz aqui, eu transformei uma pizza inteira. Eu não mostrei esse passo, né? Porque tu já percebeu rápido a resposta. Mas eu transformei uma pizza inteira em quê? Em 64 pedaços de pizza. Foi isso que eu fiz. Transformei uma pizza inteira em 64 pedaços de pizza, de uma pizza cortada em 64 pedaços. Poderiam ser 64 pedaços de pizza cortada em 2, mas daí seria muita pizza. Mas isso aqui é 1, não é mesmo? 64 dividido por 64 é 1. É um, sim. Agora eu tiro um pedacinho, sobrou 63. Só que ainda não é a resposta. O que a gente quer é o seno, né? Sim. Então tem que fazer a raiz quadrada. Daí agora é a resposta. Isso aqui já é a resposta. Beleza? Ok. Perfeito. Muito bem. Então tá bom. Essa aí foi bem razoável. Eu até estava conversando com o meu aluno que essas questões aí que ele faz essa pergunta de qual curso tu fez, sei lá, Sim. qual programa de matemática, etc. Essas questões costumam ser bem fáceis. Então começa por elas quando tu for fazer a prova. Não sei se vai ter isso na tua prova, mas se tiver, tenta começar por elas. Ok. Ok. Muito bem. Vamos ver o que tem mais de interessante lá naquela provinha. Dá uma olhada lá, vê o que tu queres fazer. Podemos tentar resolver o 7. É um pouco complicado para mim, mas podemos tentar. 7? Sim. Aham. Vamos lá. 7. Ah, 7 é de complexos. Ah, essa aqui é legal. Ela parecia bem fácil quando eu vi a explicação, mas agora eu já esqueci. Sabe-se que o ponto A é o afixo de um número complexo Z e que o ponto D é o afixo de um número complexo nulo. Então, em outras palavras, o D é o zero. O D é 0. Que é zero, é bem óbvio. Isso aqui é um quadrado, né? Sim. Isso aí. Então, aqui é 90 graus, aqui é 90, por aí vai. Ele quer saber o quê? Qual é o número complexo cujo afixo e imagem geométrica é o ponto B? Ele quer saber qual número complexo é esse aqui. Né? Número complexo a gente sabe que é dado pelas coordenadas no eixo imaginário e no eixo real. A gente quer esse cara. A gente quer esse cara em termos do Z. Né? Sim. Esse a gente quer em termos de Z. A gente não quer saber exatamente quem que é o valor do real aqui, não sei que númerozinho é esse, que númerozinho é esse, a gente não quer saber. Mas a gente quer esse valor de B em termos de A. Ok? Confuso, mas sim. Confuso, pois é. Eu também me senti super confuso quando eu fiz a primeira vez. Esse cara aqui é Z. Que é como a gente define números complexos normalmente, né? A gente chama eles de Z. Muito bem. Tens ideia de como começar esse problema? Sei. Sim. A gente sabe que é um quadrado, e a gente Sim. sabe que quadrados têm essas relações de 90 graus. Bem, é um quadrado, né? Ângulos retos. Sim. Então a gente tem essa relação de ângulos. Né? Entre cada ponto, tu tem uma relação de ângulo, né? Tipo, daqui para cá tu tem um ângulo, daqui para cá tu já vai ter outro ângulo. Sim. Né? Que de certa forma dá para a gente encontrar, porque a gente está falando de um quadrado, né? Novamente, isso aqui é um quadrado.
E números complexos também podem ser descritos por meio de ângulos. Sabia disso? Não. Isso está no. Isso está no começo da prova lá. Deixa eu só fazer o seguinte: eu quero colocar a figura bem bonitinha aqui para não causar confusão. Oh, meu Deus. Aqui. No começo da prova tem uma série de fórmulas. É bom tu saber. É bom tu sempre dar uma olhadinha lá, né? Saber Do o que a prova formulário? pode te oferecer. Tem um formulário, Sim, exatamente. sim. Eu tenho aqui. E tem o formulário de complexos lá. É esse cara aqui. Sim, eu também tenho aqui. Isso. E ele está falando basicamente de como tu demonstrar, como tu escrever os números os números complexos associados a ângulos, né? Isso aí é tudo número complexo. Beleza? Sim, sim. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que tu pode escrever um número complexo. Bem, a gente sabe que a gente pode escrever um número complexo como um número A mais BI. É uma coordenada real, uma coordenada complexa. Aqui seria o A, aqui seria o B. Isso é um fato. Sim. Mas, para esse problema, como a gente tem um quadrado, a gente sabe que quadrado tem relações de ângulos bem interessantes, parece mais eficiente você utilizar a forma angular, que é essa. Isso é uma forma de escrever um número complexo também. Onde o ρ, essa letra grega ρ, é a distância até um ponto. Né? Então, por exemplo, isso aqui é ρ. Se a gente está falando. Né, lembra que eu te falei que esse ponto aqui é o ponto que ele chama de Z no problema? Aqui, ó. Sim, sim. Ponto A é o fixo do complexo É o número Z. Z que está nas respostas. Ó. Tem um monte de Z aqui. É o mesmo Z que está na resposta. Então a gente vai chamar isso aqui de ρ. Por quê? Porque o ρ é a distância da origem até até o teu ponto que tu está interessado. Então para nós esse aqui é o ρ. Certo? Sim. Então até vou pintar de verde aqui para tu saber de onde veio. E agora quem é a outra coisa que a gente usa para definir o nosso ponto complexo? O Ponto T. θ. Ah, teta. O EI é uma constante. A gente sabe o que é E, a gente sabe o que é I. O que vai definir é o θ. Então, esse cara é θ. Θ é sempre o ângulo com o eixo real. Certo? Ok. Então, Tá. esse cara é o θ. Então, vamos dizer assim, de forma genérica, nós temos aqui o nosso ponto Z. E agora, utilizando essas informações, usando o fato que é um quadrado, quem é esse ponto aqui? É esse ponto que nós estamos querendo. D. O B. Isso. Claro que tu vai ter que usar alguma coisa. Bem, é claro quando eu falar vai fazer muito sentido para ti. É um quadrado, né? Sim. Então, para a distância, tu vai ter que usar alguma coisa associado à distância, ponto Z ali, e para o ângulo, tu vai ter que usar alguma coisa associada a esse ângulo e ao fato de ser um quadrado. Sacou? Então o problema já está quase todo feito. Eu só vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou dar um nome aos bois para a coisa ficar mais clara. E daí eu vou deixar tu um tempinho fazendo, tá? Porque agora tá quase feito já. Então eu vou chamar esse cara aqui de rolinha, porque tem a ver com o ro normal. Rolinha. E fi. Então, tu tens que associar a rolinha a rho de alguma forma, lembre que é um quadrado, e tu tens que associar o θ ao φ de alguma forma, lembre que é um quadrado. OK? Então, dá uma olhada, dá uma boa pensada. Agora, ó, tu não precisa mais disso, tá? Não precisa mais disso, não precisa olhar para isso. Sim. Só lembre do fato de ser um quadradinho. Eu vou lá pegar um café e quando eu voltar, tu me diz se tem alguma ideia, tá bom? Tá bem. Então tá. Já volto, só um segundo.
45. E aí? Alguma ideia? Pá, só consigo pensar em 45. Só que... 45 graus, isso aí. É? É, o ângulo ali é 45 Ah, graus. pois, estava a ver. Isso, Estava é o aqui. θ. Bem, o φ, né, que é o ângulo todo, é o θ mais 45, exatamente. Ok. Perfeito. Então nós podemos dizer exatamente isso já. Φ igual ao θ vermelho ali, mais 45. Muito bem. Para o ângulo, tudo resolvido. Agora, para o tamanho, né? Nós estamos falando de um quadrado. Sim. 45 mais 45. A questão é que quando a gente olha para isso aqui, a gente sabe que é um quadrado, lados iguais, aqui também é rho, né? Sim. É o mesmo tamanho. Então tu podes encontrar o valor de rolinha pelo teorema de Pitágoras. Afinal de contas, isso aqui é um triângulo retângulo, né? E o triângulo retângulo te permite fazer o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Tu lembras do teorema de Pitágoras? Não, não. É, o teorema de Pitágoras é o fundamento do fundamento aqui, tá? Que é aquela coisa. Quando eu digo isso, não é por mal, mas é só para tu saber o que tu tem que estudar para ontem, beleza? Sim, sim, Porque o sim. prof, quando ele bola essa questão aqui, ele não pensa, tipo, o aluno não vai saber o teorema de Pitágoras. Ele considera o teorema de Pitágoras uma ferramenta tão comum quanto somar mais e menos, assim. Né? O problema aqui não é resolver o teorema de Pitágoras nesse problema. O problema aqui é verificar isso, né? Verificar que existe uma relação entre rolinho e rho, que pode ser obtida por meio do teorema de Pitágoras. Então, olha só que a gente repara que o rolinha é igual. O rolinho ao quadrado, né? Para fazer a coisa passo a passo aqui. É igual a 2 rho quadrado. Né? É quadrado, os tamanhos são iguais, né? Sim, Então tu sim. pode somar. 2π ao quadrado. Logo rolinha, que é, lembrando, o raio aqui, a distância, né, do ponto que nós estamos interessados, né, é raiz de 2 rho. Raiz de 2 vezes rho. Né, tu faz a raiz aqui, vai sobrar isso. Beleza? Alguma dúvida nesse ponto? Não, não, não. Continua. Ótimo. Então o que a gente vai fazer agora é pegar essa equação, a equação do que a gente está interessado. Eu tenho até que chamar de Z' isso aqui, porque é outro Z, né? Posso chamar o mesmo Z ali de cima, só porque tá com uma cor diferente, né? Vai que tu é daltônico. Daí a gente vai vir aqui, substituir as coisas que a gente acabou de obter, olha só. Porque assim a gente vai deixar a nossa conta em função do Z. Se a gente colocar um monte de termo que está no Z, por exemplo, rho, esse rho aqui que está lá no Z. E se aparecer o θ, né, que também está lá no Z, a gente vai conseguir escrever o Z' em função de Z. Essa é a ideia. É só essa a ideia. A gente conseguir escrever o Z que define ali o nosso ponto B, em termos do Z do ponto A. É isso que o problema pede.
Depois releia o problema ali. Muito bem. A questão é o seguinte. Nós até, de certa forma, já resolvemos a questão da frente aqui. O problema é esse ângulo, né? Como é que eu vou lidar com e elevado a θ mais 45? Isso é um problemão. Vou ter que fazer o I vezes o O e o I vezes o O 45. problema é que isso não vai resolver, porque a gente não sabe quanto é e elevado a 45 graus. Ah, Né? pois. Só que isso é uma forma, esse e elevado a θ, é uma forma simplificada de escrever isso aqui, olha só. Cosseno de θ mais I seno de θ. Lembrava disso? Da forma lembrava, por acaso. Equação de Euler. Uma das formas mais bonitas da matemática. Porque se por acaso tu colocar, sei lá, θ igual a π, Sim. vai aparecer cosseno de π mais I seno de π. Só que o cosseno de π é menos 1. E o seno de π é 0. Então tu vai ter, olha só que conta bonita, olha só que coisa linda. Iπ mais 1 igual a 0. Todos os números importantes da matemática aqui, o E, o I, o π, o 1 e o 1 0. e 0. Não é que isso aqui vai dar um número negativo? Vai dar. Porque zerou, né? Acontece. Bonito, né? Mas o que importa para nós é utilizar isso para resolver nossa conta. Então agora a gente vai trocar o E na I, θ, por essa coisa que eu acabei de escrever. E o nosso θ, né, meu caro, você já sabe que não é só θ, é o θ mais 45. Sim. Então, onde tem θ, eu tenho que colocar θ mais 45. Então, vamos lá. Tu entendeu isso aí, né? Sim, sim, sim. Então tá bom. Aqui vem θ mais 45. E aqui também mais 45. Perfeito. Agora, o negócio é o seguinte. Quando a gente olha para esse número aqui, que eu defini, que é o ponto A, né? Sim. Eu pintei o ponto A de roxo e não pintei o Z dele de roxo. Agora tá pintado. Essa aula tá sendo gravada? O negócio aqui é a gente tentar escrever o máximo possível esse Z' parecido com esse cara, né? Só que agora eu já transformei tudo ali em cosseno e seno, né? Eu troquei E por cosseno e seno, outra forma de escrever. Então eu vou trocar aqui também para ficar parecido, né? Para a gente poder fazer a comparação. Aí vai virar cosseno e seno. Lembrando que esses tetas aqui eu pintei de vermelho. Se eu não der um zoom, não vou conseguir. E aqui. Opa. Muito bem. Aí o que que acontece? O que acontece é o seguinte: eu tenho que fazer aparecer só cosseno e só seno aqui para conseguir aplicar a conta aqui, né? Para conseguir comparar, para eu conseguir que aqui em cima apareça exatamente isto, que apareça exatamente isso aqui, e eu posso então substituir isso aqui por z. Note que eu ainda não posso substituir nada por z aqui, porque dentro dos cossenos e dos senos tem 45, tem 45 graus ali. Então ainda não posso substituir. Tem que ser só cosseno de θ e só seno de θ para eu poder fazer a substituição. Ok? Agora, como é que eu faço esse cosseno com 45 e o seno com 45 virar só cosseno e seno normal? Tem ideia?
Alguma ideia, Francisco? Tá falando alguma coisa? Eu não tô te ouvindo, né? Ah, acabou. Olá! Oh, professor, desculpa lá. Fiquei sem bateria. Já Ah, voltei. tudo bem. Então eu tava explicando, vou explicar de novo. Não sei onde é que eu parei. Onde que tu parou, na verdade, né? Se nós olharmos para as opções da resposta, a gente quer escrever o ponto B como algo que soma, multiplica ali o Z, que é o que define o ponto A. Ok? Sim. Então nós estamos a caminho disso, porque se a gente olha, eles já estão meio parecidos. O Z que representa o ponto B e o Z que representa o ponto A. O que falta para eles ficarem iguais é eu fazer aparecer Z aqui de alguma forma. Só que para isso eu preciso que tenha só cosseno de teta e seno de teta. E ali não tem só cosseno de teta, seno de teta, tem teta mais 45. Teta mais 45. Né? Não é o caso. Subtrair. Daí eu te pergunto, como é que a gente faz para aparecer? Tu sabe? Como é que a gente faz para fazer esse 45 sair de dentro ali do seno e do cosseno? Tens ideia? Subtrair com a raiz quadrada de 2. Juro Não. que tirou isso. Não tem, não tem não. Isso aí não tem. Ok. Tem algumas outras coisas, mas essa não. Ó, tem duas regras aqui naquela lista de regras que eu te mandei, a regra 4 e a regra 5. É elas que tu vai utilizar. Subtrair não pode, cara. Tu não pode subtrair cosseno de um número normal. Então vamos usar 4, não é? Para o seno a gente usa 4, para cosseno a gente usa o 5. Sendo A e B.
Seno de 90. Não. 90? Não. O que talvez tu tenhas que lembrar aqui é que o seno de 45 e o cosseno de 45 são raiz de 2 sobre 2. Não estou a conseguir. Mas é só colocar na fórmula. Tá. Fazer o seno primeiro. Por com a regra aqui, é só pôr na forma. Então, quem é o A? O A é o θ, seno de θ. Quem que é o B? O B é o 45, é o cara que vem depois. Sim. Então, cosseno de 45. 45. Mais seno de O. É só fazer isso. Okay. Agora, qual que é o cosseno de 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2, seno de θ, raiz de 2 sobre 2, cosseno de θ. Esse é o do seno. Agora tu usa a mesma coisa, só substituir o A por θ e o B por 45 na do cosseno ali. Cinco. Cosseno de O mais 45 igual a cosseno de O mais cosseno de 45. Então você tem que substituir o cosseno e o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2, né? Cuidado com o sinal também, ó. Porque na lei aqui que envolve o cosseno, veja que esse negócio está ao contrário, tá vendo? Então, como o sinal aqui é positivo, né? Porque é mais 45, aqui é mais 45, na tua conta vai aparecer, nessa parte aqui, menos. Trocar o sinal, tá vendo? E o seno de B é 45. Não. Para nós, o A é θ e o B é 45. Ok. Então, tu não vai usar A e B, tu vai trocar por θ e 45. Sim, é para fazer. Fica raiz quadrada de 2 sobre 2 cosseno de O menos raiz quadrada de 2 sobre 2 seno de O. Ah, agora parece bom. Vamos colocar cosseno de 45 e fazer essas substituições que você falou. Vamos lá. Cosseno de A, ou seja, cosseno de θ, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, menos, aqui vai aparecer o raiz de 2 sobre 2, seno de θ.
Então, a gente vai ter que substituir essas coisas aqui por tudo isso que a gente acabou de pegar. Tudo isso. Vai ser um negócio longo, 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 longo. Longo. Então, esse cara aqui vai ficar tudo ali no começo. Eu devia até fazer o seguinte, eu vou ampliar o máximo que der aqui. O problema é que... A B, né? Mas tudo bem. Vou substituir aqui. Quase coube. Quase coube aqui. Vai caber o sinal. Beleza. Então ali o cosseno de θ mais 45 ficou desse jeito de acordo com a regra. Agora vamos colocar o seno, que é este. Ele também vai ser substituído ali, só que tem que lembrar que ele está multiplicado por i. Então, temos que deixar ali o parênteses do i. Muito bem. Então, o que acontece é que a gente tem um monte de seno e cosseno de raiz de 2 aí. Então... É para cortar, então? Ou não? Não dá para cortar porque a gente tem esse i, né? Okay. Dá para cortar número real com número complexo. Infelizmente, não vai dar de fazer isso, não. Mas vai dar para simplificar de alguma outra forma. Com certeza isso dá. Dá para, por exemplo, jogar esse raiz de 2 todo para fora. Porque todo mundo ali tem raiz de 2 multiplicado. Jogo o raiz de 2 para fora. E o legal é que já corta todo mundo aqui. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Divide por 2 dá 1. Vai sobrar só 2. Okay. Não, dá 1. Sim, sim. Agora, aqui vai ficar cosseno de θ menos seno de θ mais i seno de θ mais cosseno de θ. Certo. Muito bem. E agora, hein? Como é que a gente faz aparecer só cosseno de θ mais i seno de θ, né? Porque aqui tem umas coisas além. Tudo virou álgebra agora. Não tem muito mais o que fazer além de álgebra. Fazer alguma manipulação matemática aí. Calma aí. O que é que a gente deve fazer aqui? Subtrair não se pode. Precisamos do i. Então, o que vai acontecer? Vamos dar uma escrevida melhor aqui, olha só. Uma escrita melhor. O problema é que aqui está sinal de menos. Eu pensei que dava para fazer um sinal de mais aqui. Mas é menos, né? Tudo que está ali. Ali. Poxa. O sinal ali é esse mesmo? Que é menos. Tá certo. Daí a gente tem... Caramba. Esse sinal de menos estragou minha conta aqui. Eu acho que tem a ver com o fato de a gente multiplicar ou não o complexo. Né? Porque o que vai acontecer agora? Cosseno de θ menos i seno de θ mais i seno de θ mais i cosseno de θ. E a gente quer que de alguma forma apareça só algo para a gente fazer a relação com o que está ali.
Então, digamos que a gente pegasse esse negócio aqui e multiplicasse por alguma coisa que envolve i, porque daí esses números se cortariam. Tem que ter um pouco de visão além do alcance aqui. Então, o que acontece? A gente pega esse negócio todo aí e multiplica por 1 mais i. É porque isso aqui tá quase já o que tá ali. Quase. O problema é que tem uns complexos aqui atrapalhando, né? Esse é o problema. Então, falta pouco aqui para ficar exatamente o que tá lá em cima. Né? Falta bem pouco, bem pouco. O que vai acontecer se a gente fizer isso aqui? Vamos ver. Bem, vamos começar mais leve. Vamos multiplicar só por i. O que vai acontecer? Igual a rho i seno θ menos i seno θ. I com i dá menos i seno θ. Não, dá menos 1 seno θ. E menos cosseno θ. Então, multiplicando por i, ainda dá alguns probleminhas aqui. Bem, tá. Antes de fazer isso, é que é o que eu realmente não sei exatamente o que deve ser feito, mas é que já está tão perto. Se a gente abrir aqui, por exemplo, vai ficar... Dá para quebrar isso em duas partes, por exemplo. Dá para fazer assim, rho cosseno θ menos seno θ, mais rho... o problema é o i ali, né? I cosseno θ mais seno θ. Então, a gente tem uma coisa bem próxima da resposta aqui. Tem tipo uma parte real e uma parte complexa aqui. Complexo é o i. Que tem o i, exatamente. Nenhuma delas é exatamente o z. Porque o z... Bem, se bem que dá para fazer exatamente o z aqui também, se a gente quiser. Porque eu posso colocar aqui mais i seno θ, esse aqui é o z. É o z do enunciado. Sim. Mais p seno θ mais i cosseno θ. Esse cara aqui que acabou de aparecer no nosso lado esquerdo é z. É exatamente o ponto z que ele citou lá no enunciado. Ó. Olha isso e olha isso aqui. A mesma coisa. Só que ainda tem esse cara aqui. Pois, o que é que se faz? Agora, o que a gente faz com esse cara, né? Perceba uma coisa bem interessante aqui. Eu escrevi desse jeito. Esse cara é exatamente essa parte aqui multiplicada por i. Porque se tu multiplicar por i, esse cara vai ficar i cosseno, que é o que está aqui. E esse aqui vai ficar menos i seno, porque i vezes i é menos 1. Ou seja, isso aqui é z, essa parte aqui vai ser z vezes i. Isso aqui é exatamente esse cara multiplicado por i. Então, por isso que eu posso substituir isso aqui por z vezes i. Você pode verificar. Né? Pega o i, multiplica aqui, e você vai ver que vai ficar exatamente igual a isso. Beleza? Percebeu? Vou tentar, sim. Isso. Depois você pode fazer. E agora, note que ainda isso não é igual a nenhuma resposta. Mas, se você isolar o z, olha só o que acontece. Mais i. Deixei o z em evidência. Sim. Z mais i. E isso é uma das respostas.
Opa, D. não é essa, é essa aqui. Não, depois A, depois. Exatamente. Então, depois de toda essa trabalheira aí, né, chegamos na resposta. Eu garanto pra você, esse aí é o caminho mais rápido. Pelo menos o mais rápido, assim, Foi longo. fazendo alguma conta, né? Se tu tentar tirar alguma coisa de cabeça, talvez saia, né? Sim. Mas tem que conhecer muito de números complexos para tirar qualquer coisa de cabeça nesse problema aqui. Eu acho que esse é o jeito mais interessante que tem de fazer. Beleza? Sim. Bem longo aqui. Pelo menos a gente fez muitas revisões, né? Olha só quanta coisa que a gente revisou. Sim. A gente revisou trigonometria com esse quadrado, né? Falamos sobre o cosseno do ângulo, revisamos o teorema de Pitágoras, vimos aqui que a diagonal do quadrado é raiz de 2 vezes o lado do quadrado, vimos aqui o ângulo, vimos aqui a definição de número complexo, né? Que tem a ver com as coordenadas reais e complexas, mas também pode ser escrito como ângulo, vamos dizer assim, a fórmula polar do número complexo. E a gente então percebeu que a nossa resposta não era exatamente encontrar quem é o valor do B ali, o ponto B, mas sim encontrar ele em função do ponto A. Escrevê-lo em função do ponto A. E para isso, a gente teve que, então, saber aqui, né, notar que dá para escrever a forma exponencial como cossenos e senos. Daí, então, a gente usou as informações que você obteve lá sobre o ângulo e sobre o raio aqui, né, sobre a distância. Isso aqui eu obtive pelo teorema de Pitágoras. Aí a gente falou que tinha que comparar essas duas coisas, mas como os cossenos aqui tinham 40, seno e cosseno tinha 45 dentro, não dá para comparar direto, né? A gente teve que utilizar uma propriedade trigonométrica. Daí pela propriedade trigonométrica tem que decorar. E no Brasil, a gente chama essa propriedade assim, ó. É o poema do Camões, não sei. Camões. Sim, Camões. Eu não sei se é o Camões que escreveu esse, mas eu acho que é o Pedro Vaz de Caminhas, que é um português que veio para cá também. É um outro poeta importante da época do descobrimento. Ele falava assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então é uma forma de decorar, entendeu? Essa é uma boa. E aqui é outra também que a gente fala assim, que é coça, coça, senta, senta. Então, quando é cosseno, é coça, coça, senta, senta. Beleza? Então, assim é a forma que eu decorei. Não sei se vai te ajudar, mas é isso. Daí a gente teve que lembrar dos ângulos notáveis, né? O cosseno de 45 e o seno de 45 é considerado um ângulo notável, porque ele aparece muito. Então é raiz de 2 sobre 2. Substituiu aqui. Daí a gente colocou aqui, fez algumas simplificações, ficou desse jeito. E aí, a gente tem que ter aquele pouco de visão além do alcance que eu falei, né? Visão a médio prazo. Eu tive que organizar as coisas a modo de eu perceber a comparação, né? Então eu coloquei aqui os cossenos e senos organizados para ficar igual ao Z. Esse cara é igual ao Z. Isso que eu troquei por Z. Esse Z aqui mesmo. Não é o que a gente quer? A resposta tem que ser em função de Z. E o outro ali também é, só que é o Z multiplicado por I. Se tu multiplica o Z por I, fica exatamente aquilo. Então, por isso que eu coloquei Z por I multiplicado. E a gente chega exatamente numa das questões, uma das respostas da questão, não é mesmo? Essa questão foi longa. Essa foi. Essa foi, tem que rever muitas vezes e fazer o passo a passo de novo, tá? Eu acho que não tem como nem começar uma mais, né? A gente pode parar por aqui, mas eu te recomendo fortemente que tente fazer ela sozinho, tá bom? Tá bem. Você não chegou a mandar a aula de ontem, gravada? O vídeo? Ah, sim, ele tá lá no canal já, tá? Se tu entrares lá, vai ter exame matear, tu pode veres lá e... Sim. Porque eu costumo ver sempre. Ah, que bom, cara, fico feliz. Rever o vídeo ajuda demais. Que bom que os vídeos estão servindo. Perfeito. Então tá, essa aqui eu recomendo fortemente que tu refaça porque tem muita revisão de muitos assuntos, né? Ok. Então tá bom. Muito bem, Francisco. Obrigado. Show de bola a aula. Agradeço demais aí a atenção. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp, tá bom? Ok. Obrigado pela abraço, ajuda. meu velho. Até amanhã. Tchau. Tchau.